E aí, turma, beleza? Estamos caminhando, né, por essa jornada pela Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984. Estamos caminhando para o finzinho dela, mas ainda muita coisa a ver. Muita coisa a ver, porque nós estamos ainda tratando dos regimes. No vídeo anterior, nós falamos sobre as regras, as novas regras de progressão de regime trazidas, né, que foram promovidas pela Lei 13.964 de 2019. Nós já estamos ministrando esse curso da Lei de Execução Penal com as mudanças trazidas pelo pacote anticrime, a famosa Lei 13.964 de 2019. Nós vimos as regras como ficaram bem diferentes, né? As regras de progressão do regime fechado, aliás, as regras de progressão de regime, tá? E seus desdobramentos. Muitas mudanças no artigo 112, muitas. E se você viu no vídeo anterior, reveja quantas vezes for possível, porque vai ser alvo de questões de prova. Bom, mas ainda precisamos tratar sobre outras regras a respeito dos regimes de execução de pena, em especial regras a respeito do regime aberto de execução de pena. Lembra que o regime aberto é aquele lá que você vai para a casa de albergar, dorme nas casas de albergado, não é? Passa o dia fora, mas dorme na casa de albergado, ou tem prisão domiciliar. Só que nós não explicamos bem quando é que tem prisão domiciliar, como é que é realmente as regras para o regime aberto. É isso que nós vamos começar a ver agora, beleza? Vem comigo então, artigo 113. Artigo 113 diz o seguinte: o ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação do seu programa e das condições impostas pelo juiz. Veja, isso aqui está dizendo o seguinte, meu amigo, você não tem muita opção não. Fique feliz por estar indo para o regime aberto, viu? Porque indo para o regime aberto já é um ganho danado. Então, a lei já supõe que você aceita o programa e as condições impostas pelo juiz. Que condições impostas são essas? Calma. Olha só. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. São condições. São condições para ir para o regime aberto. Estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente, porque de repente você estava no semiaberto, né? E ainda não estava com o trabalho, não estava garantindo, mas você indo para o aberto, agora sim, eu tenho uma grande possibilidade de conseguir um trabalho. Tem mais, apresentar pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido fundados indícios que irá ajustar-se com autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime. Ô coisa linda, não é? Ô coisa linda, como diz a minha terra, ô corra linda. Mas é isso, certo? Tem que provar pelos antecedentes, pelos resultados do exame, que você está pronto para ir para o regime aberto. Está pronto para enfrentar a sociedade, está reabilitado, tem senso de responsabilidade, autodisciplina, além de estar trabalhando, ou se não está ainda, comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. Bom, aí a própria lei vai excepcionar algumas regras. Ela vai excepcionar, assim, porque a exigência do trabalho para ir para o regime aberto, ela é a regra geral, certo? Regra geral. Acontece que há situações que é difícil você provar que está trabalhando ou que vai poder fazê-lo, né, imediatamente. A lei sabe disso, o legislador sabia disso. Então o legislador diz o seguinte, peraí, tudo bem, a regra geral é essa, mas eu vou dar uma colher de chá. Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 desta lei. Sim, professor. Eu sei lá quem é essa turma, homem. Quem é essa turma? Nós estamos aqui no artigo 114 ainda. Guarda só a regra de que estas pessoas, nós vamos ver agora, poderão ser dispensadas do regime, da exigência do trabalho, tá certo? Essas pessoas são as seguintes, artigo 117, olha só, somente, e aí você agora vai linkar a regra anterior com esta, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular, ou seja, prisão domiciliar, quando se tratar de
condenado maior de 70 anos, condenado acometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental e condenada gestante. Essas pessoas elas têm a possibilidade de ir para o regime aberto em prisão domiciliar, em residência particular. E não só isso, são essas pessoas também que podem ser dispensadas daquela exigência de trabalho imediato, ou de estar trabalhando, ou de demonstrar que pode buscar o trabalho logo imediatamente. Veja, um condenado maior de 70 anos não tem essa facilidade, concorda? Um condenado acometido, não precisa nem ficar decorando isso. O condenado acometido de doença grave. Como é que o cara vai estar trabalhando? Como é que ele vai demonstrar que pode trabalhar imediatamente? Tem que se cuidar. A condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental, muito complicado a situação dela. E também a condenada gestante. Então essas pessoas, além de terem a possibilidade de poder gozar do regime aberto em residência particular, elas também podem ser dispensadas da exigência de trabalho. Não deixe a banca colocar mais outra pessoa, ou inventar outra história, ou mudar essa idade aqui não, certo? É maior de 70 anos, tá? Para concessão do regime aberto, as pessoas citadas poderão ser dispensadas do requisito de estar trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. Para a concessão do regime aberto foi o que nós acabamos de ver, não é? Bom, e aí a gente volta para os artigos 115 e 116. E aí o 115 diz o seguinte, que o juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias. Lembra, a primeira regra que nós vimos sobre o regime aberto é que aquele condenado que for submetido ao regime aberto, vai pressupor que ele aceita as condições do programa e as imposições feitas pelo juiz. As condições impostas pelo juiz. O juiz vai impor condições gerais e obrigatórias e, além delas, ele pode ainda estabelecer outras condições especiais, tá? Então, o regime aberto, ele é, claro, uma grande evolução para o preso. O cara está saindo, de repente, se ele veio do fechado, foi para o semi-aberto, agora está indo para o aberto, o cara está indo de volta para a sociedade. Mas tem condições para ele ser concedido o regime aberto. Nós já vimos duas. Estar trabalhando ou demonstrar a possibilidade de fazer imediatamente e comprovar pelos seus antecedentes e exames que ele está pronto, tem senso de autorresponsabilidade, está pronto para voltar. Né? Com exceção daquelas pessoas que não precisam provar a questão do trabalho e que podem ter residência particular. Acabamos de ver. Mas e quais são as condições impostas pelo juiz? Existem condições gerais obrigatórias a todos. Quais são? Permanecer no local que for designado, casa do albergado, durante o repouso e nos dias de folga. Vai trabalhar, passa o dia todo trabalhando, mas volta para casa do albergado. E nos dias de folga, casa do albergado. É uma condição geral e obrigatória, tá? Sair para o trabalho e retornar nos horários fixados. Não se ausentar da cidade onde reside, é proibido ele se ausentar? Não é não, gente. Só que ele não pode se ausentar sem autorização judicial, tá? Porque se houver autorização judicial, ele pode se ausentar. Então, se a banca disser que é uma das condições gerais e obrigatórias para a concessão do regime aberto a um condenado, dele não se ausentar da cidade onde reside, isso não está de todo correto. Porque se houver autorização judicial, ele pode. Tá certo? Também comparecer a juízo para informar e justificar suas atividades. Isso aqui, quando for determinado, tá? Essa daqui é uma que precisa que ele seja provocado para que ele vá comparecer a juízo para informar e justificar suas atividades. Ok? Então, muita atenção. Essas são as condições gerais e obrigatórias a todo aquele que vai submetido, vai para o regime aberto. Isso não quer dizer que só serão estas. Por quê? Porque o próprio artigo 115 diz que o juiz poderá estabelecer outras condições especiais. Ok? E aí, confirmando, o juiz poderá modificar as condições estabelecidas de ofício
Pode fazer isso a requerimento do Ministério Público ou da autoridade administrativa ou do próprio condenado. Agora, ele fará isso desde que as circunstâncias assim recomendem, beleza? Assim recomendem, tá? Então há a possibilidade do juiz modificar isso aí. Olha que jurisprudência interessante, ó. Olha que jurisprudência interessante do STJ. É lícito ao juiz estabelecer condições especiais para a concessão do regime aberto, em complementação daquelas obrigatórias que acabamos de ver, previstas no artigo 115 da LEP, mas não poderá adotar a esse título nenhum efeito já classificado como pena substitutiva. Artigo 44 do Código Penal, porque aí ocorreria o indesejável bis in idem, importando na aplicação de dúplice sanção. Bis in idem é isso, gente, dupla sanção. O cara já está cumprindo uma pena privativa de liberdade e foi para um regime mais flexível, regime aberto. A lei diz que há condições gerais e obrigatórias que ele tem que cumprir. E a lei diz que o juiz poderá estabelecer outras condições especiais. O que o STJ está dizendo é que o juiz também não vai exorbitar disso. Ele não pode estabelecer condições que são semelhantes às penas substitutivas lá do artigo 49, porque senão ele está apenando de novo o condenado. Bis in idem. Beleza? Muito legal essa jurisprudência, tá? Artigo 118 nos diz que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva. Até então, nós vimos regras sobre progressão de regime, né? É o que todo preso deseja, né? Sai do fechado, vai para o semiaberto para o aberto. Ou vai do semiaberto para o aberto. Professor, não pode ir do fechado direto para o aberto, não? Calma. Já te digo que não, mas calma. Assim como ele pode progredir de pena, ele pode regredir também. Está aqui. A execução de pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar falta definido como crime doloso ou falta grave. Nesses dois casos, o condenado deverá ser previamente ouvido, tá? Veja, o cara está cumprindo sua pena, tem perspectiva de progredir, tá certo? Vem indo bem, tudo certinho, bom comportamento carcerário, vacilou, cometeu uma falta grave ou cometeu um crime doloso. É causa de regressão de regime, tá certo? É causa, ele até regrediu, né? Foi do semiaberto para o aberto, mas enquanto estava lá no regime aberto, foi lá e matou um cara fora lá da casa de albergado, sei lá, ou dentro da casa de albergado. Vai ter a regressão de regime, tá certo? Também, quando o condenado sofrer condenação por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime. Ele foi condenado por um crime, ele cometeu vários crimes antes de ir para o estabelecimento penal, tá? Mas ele sofreu uma primeira condenação, foi preso, passou lá anos e tal, os outros processos correndo, e ele lá no bom comportamento carcerário, cumprindo tudo direitinho, e muito próximo aí de ir para o semiaberto. De uma daquelas regras que nós acabamos de ver, de cumprir uma daquelas regras. Só que nesse momento ele foi condenado de novo por crime anterior, por outro crime que ele cometeu antes de entrar no estabelecimento penal. Aí foi condenado a mais 10 anos. Somou o que resta com mais 10, não dá mais para progredir. Tá certo? Ele vai ter que regredir. Beleza? Então, quando sofrer condenação por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena de execução, torne incabível o regime. O regime. O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses acima citadas, ou essas que nós vimos, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo a multa ser cumulativamente imposta, né? Então são outras duas situações em que ele será transferido do regime aberto para um regime mais rigoroso, certo? Se frustrar os fins da execução ou não, podendo a multa ser cumulativamente imposta. E olha só que interessante, isso aqui é bem legal, viu? Isso é bem legal, é bem cobrado em provas ainda.
De acordo com a súmula número 491 do STJ, importantíssimo, é inadmissível, isso é bom de prova, viu? Isso é bom de prova. É inadmissível a progressão per saltum de regime prisional. Professor, o que é progressão per saltum, homem? É a progressão por salto. Você sai do regime fechado e direto para o regime aberto. Não! Tem que passar para o semiaberto, depois continuar cumprindo aqueles requisitos das tabelinhas que nós estudamos para conseguir para o regime aberto. Não há esse pulo. Vou pular um regime aqui, vou passar direto do fechado para o aberto. Não, está aqui. É inadmissível a progressão per saltum de regime prisional, ou seja, uma progressão por salto diretamente do regime fechado para o aberto, sem passar pelo semiaberto. Agora, em regra, veda-se também a regressão per saltum, diretamente do regime aberto para o fechado, já que cada regressão pressupõe uma causa que a justifique. Veja, em regra. Com relação à progressão per saltum, o STJ é muito claro. É inadmissível. Em regra, também veda-se a regressão per saltum. O cara sai do aberto, vai direto para o fechado. Em regra, porque já há entendimento doutrinário, e não é novo, de que é possível, sim, a regressão per saltum. Está aqui. Olha só esse entendimento do STJ, 2017. Aqui na sua ementa, nós temos aqui, ó, regressão por saltum, aberto para o fechado, possibilidade. Aí vem aqui no 1, ó, a prática de falta grave, decorrente ou não de nova condenação, justifica a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, ainda que estabelecida de forma mais gravosa do que estabelecida na sentença condenatória, sendo admitida a regressão por salto. Pronto. É admitida a regressão por salto. Portanto, para a jurisprudência, é admitida sim. A progressão por salto, de jeito nenhum, né? Vamos ver esse outro julgado aqui, esse do STF, né? A prática de falta grave pode resultar, observado contraditório em ampla defesa, em regressão de regime. A prática de fato definido como crime doloso, para fins de aplicação da sanção administrativa da regressão, não depende de trânsito em julgado da ação penal respectiva. Ou seja, você cometeu um crime doloso enquanto estava cumprindo sua pena. Não há necessidade de o trânsito em julgado da ação penal respectiva desse crime doloso para que só depois o preso, né, tenha a sua regressão. A regressão pode acontecer antes da sua condenação por aquele crime, né, que ele cometeu enquanto executava a sua pena. Bem legal também essa jurisprudência, tá? Tem mais uma aqui, olha só. A execução provisória de pena, preso provisório, é admitida desde que haja demonstração dos requisitos da custódia cautelar. Isso aqui era um julgado que eu podia ter colocado até mais antes, tá? Mas como eu lembrei dele, eu trouxe ele para cá também, só para reforçar para você que a execução da provisória de pena, ela é admitida, desde que demonstrados os requisitos da custódia cautelar, certo? Claro, a prisão preventiva tem requisitos. Se demonstrados esses requisitos, sim, a execução, é possível sim a execução provisória da pena, beleza? E agora a gente muda, né, sobre os regimes, a gente acabou, né, o que precisava falar. A gente vai agora para outro tema muito cobrado em provas, a autorização de saída dos presos. Você sabia que o neném pode sair um pouquinho para ver o sol, o céu, a chuva, a nuvem, os amiguinhos? Os amiguinhos não, né? São as formas de autorização de saída. E a autorização de saída é um gênero cuja espécies é a permissão de saída e a autorização, a permissão de saída e a saída temporária. Tá certo? Vamos então conversar sobre as autorizações de saída. As autorizações de saída são benefícios que mitigam os rigores da execução contínua da pena privativa de liberdade, sendo gênero que comporta duas espécies. Quais são as espécies? A permissão de saída, artigo 120, e a saída temporária,
artigo 122 e 125. O que mais as bancas fazem é te confundir todinho com as regras da permissão de saída e com a de saída temporária. Você não pode confundir esses dois institutos, porque o que mais a banca vai tentar fazer com você é isso, tá certo? Vamos falar então da permissão de saída. O que é a permissão de saída? O artigo 120 nos diz que os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, e o aberto, pessoal, meu filho, aberto ele já sai todo dia trabalhar. Tá certo? Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios, entraram na regra também, poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta. E a primeira coisa que você tem que já botar na cabeça aí, permissão de saída tem que ter escolta. A saída temporária, não. Permissão de saída, sim, tem que ser mediante escolta. Só recebe permissão de sair quem está no regime fechado, quem está no regime semiaberto e os presos provisórios, tá? E você só pode receber autorização para sair por 2 motivos. Tá aqui. Quando ocorrer um dos seguintes fatos: falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. Ascendente, né? Pai, mãe, avó. Descendente, filho, neto. Ou para necessidade de tratamento médico. Essas são as únicas 2 possibilidades. Que um preso em regime fechado, em regime semiaberto, tenha autorização para sair. Certo? Na verdade, é a permissão de saída, assim que você tem que lembrar. Né? E qualquer dos 2 fatos aqui, a permissão para sair tem que ter escolta. Tem que ter escolta. Né? Teve até o caso aí do ex-presidente Lula, que o irmão dele estava lá, faleceu, aí houve uma demora, se eu não me engano, pelo juiz da execução penal, houve uma decisão judicial lá do STF, uma confusão danada, né, para ele sair para o enterro do irmão, né, acabou não indo, perdeu, depois o neto dele faleceu, né, aí ele pôde ir, porque era um descendente, né, houve aí uma liberação em tempo hábil para que ele conseguisse chegar no enterro, né. Por quê? Porque estava em regime fechado e tudo isso foi feito mediante escolta. Ali foi um exemplo de permissão de saída, tá? Que é uma espécie do gênero autorização de saída. Agora, olha, a permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento. Outra diferença entre a permissão de saída para a saída temporária. Primeiro que nós vimos, permissão de saída só tem que ser mediante escolta. Saída temporária, não. Permissão de saída, quem autoriza é o diretor do estabelecimento. Enquanto a saída temporária é o juiz da execução penal. Tá certo? Então, a permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso e a permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída. Foi para ver o enterro? Enterrou, volta. Foi para um tratamento médico? Terminou o tratamento médico? Volta. Só a duração necessária à finalidade da saída, né? A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída, só para reforçar. Saída temporária. A saída temporária é um pouco mais complexa do que a permissão para sair. A permissão para sair é aquilo ali, meu amigo. Ela tem que ter escolta, regime fechado ou semiaberto ou preso provisório, só para falecimento ou doença grave, cônjuge, companheira, ascendentes, descendentes ou irmão, ou então para necessidade de tratamento médico. Ok, quem autoriza? Diretor do estabelecimento. A saída temporária. Olha só. Artigo 122. Olha só como é a permissão de a saída temporária. Só que você já pode tirar uma conclusão, outra diferença entre a permissão de saída e a saída temporária. Podem pedir permissão para sair o cara que está no regime fechado, no regime semiaberto e o preso provisório. Agora, a saída temporária
só quem está em regime semiaberto, ou seja, não há saída temporária para quem está cumprindo o regime fechado, nem preso provisório. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento, e olha a diferença, sem vigilância direta. E nos seguintes casos, quais são os casos? Visita à família. Não é só questão de morte. Frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como a instrução do 2º grau ou superior na comarca do juízo da execução. Cuidado com isso, cuidado com isso. Na comarca do juízo da execução. E também para participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Veja, não tem nada a ver com necessidade de tratamento médico, nada a ver aí falecimento. Essas duas situações ele vai pedir uma permissão para sair, tá certo? Aqui é saída temporária, né? Pressupõe-se um pouco mais de tempo, visita a família, para frequentar cursos profissionalizantes, 2º grau, nível superior, tá certo? E atividades que concorram ao retorno ao convívio social. É claro que eles está dentro de uma colônia agrícola, industrial, ou sei lá, né, dentro de uma colônia agrícola, cumprindo sua pena, trabalhando e à noite dormindo lá na colônia, tá certo? E aí, nesse momento, ele pode fazer algumas atividades externas, ele tem essa possibilidade de saída temporária, ok? Beleza. Agora, olha como é diferente. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução. Não é o diretor do estabelecimento que vai autorizar a saída temporária, tá bom? Ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: comportamento adequado, ou seja, tem que satisfazer, hein? Esses requisitos aqui: comportamento adequado, cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4 da pena se reincidente, compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Veja, tem condições, tá? Ah, não, eu vou visitar minha família. Entrei no semiaberto agora, eu quero visitar minha família. Peraí. Quero fazer um curso 2º grau superior. Quero fazer um curso que ajude a me ressocializar. Nada contra. Mas, olha, tem condições para isso. Você tem que comprovar comportamento adequado? Tenho, beleza. Já cumpriu 1/6 da pena se você é primário? Ih, professor, ainda não. Então, não tenho direito de saída temporária. Mas eu estou no semiaberto, não interessa. 1/6 da pena se for primário e 1/4 da pena se for reincidente. Ei, professor, mas é aquelas tabelinhas lá dos 50%, 40% do cumprimento da pena, 25%, 30%, tal, 70%, não tem nada a ver, não. Ali são as regras para progressão de regime. Aqui a lei colocou uma condição para a saída temporária. Não me interessa qual é a tua situação como condenado, mas a saída temporária, estando você em semiaberto, tem que obedecer a essa, pelo menos 1/6 da pena se for primário, 1/4 da pena se for reincidente. Não confunde, aquelas tabelinhas são para progressão de regime. Não para te credenciar ou não, estando no semiaberto, a poder pedir saída temporária. Além disso, a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições. Sim, tem que ter condição. Vai sair de qualquer jeito não, neném. Tá credenciado? Tá? Tem bom comportamento? Tem. Já cumpriu 1/6 da pena se é primário? Ou 1/4 da pena se é reincidente? Sim. Está compatível com os objetivos do cumprimento da pena? Tá tudo certo. Ok, eu vou te conceder, mas eu vou te dar algumas condições. Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado. Fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada, no caso de visita de família.
onde ele poderá ser encontrado durante o gozo do benefício. Recolhimento à residência visitada no período noturno, vai passar 4 dias lá, toda noite você tem que dormir lá. Proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneros. Gente, é só o que tem os cabos do semiaberto frequentando esses lugares. Infelizmente, a fiscalização é difícil. Mas você vai fiscalizar tantos presos? Saber se o cara dormiu mesmo à noite, na casa da família, saber se ele não está frequentando bar, casa noturna ou estabelecimento congênero. Difícil, não é? Difícil, né? Beleza? A autorização para saída temporária será concedida por prazo não superior a 7 dias. Isso cai muito em prova. Por prazo não superior a 7 dias. A banca vai dizer que a concessão para saída temporária será concedida pelo período de 7 dias. Não, filho. Pelo período não superior a 7 dias. Pode ser concedida só 2 dias, só 4 dias, só 5. Agora, ela pode ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Renovada por mais 4 vezes durante o ano. Isso cai muito em prova, a banca fica querendo brincar com você disso aí, não é? Quando se tratar de frequência, curso profissionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. Sim, você vai sair só para poder fazer prova, para assistir a aula, tá certo? Para cumprir as atividades discentes, né? 124, parágrafo 3º, diz o seguinte: nos demais casos, não é o caso da frequência escolar. Nos demais casos, autorizações de saída somente poderão ser concedidas com prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra. Tá? Pode ficar pedindo permissão de saída, né? Ou saída temporária a cada 15 dias. Não pode. Tem que ter um intervalo mínimo aí de 45 dias entre uma e outra, ok? A ausência de vigilância direta, ou seja, a regra para a saída temporária em que não há escolta, mas tem algo a ser observado, tá? A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz de execução. Ou seja, peraí, rapaz, a lei está dizendo que a saída temporária que eu vou fazer agora, eu tenho direito de ausência de vigilância direta, quase não sai, né? Ausência de vigilância direta. Então, peraí, monitoração eletrônica, nada, confia em mim. Não, meu amigo, se o juiz de execução assim entender, vai colocar a tornozeleira eletrônica enquanto estiver fora. Aliás, é uma das situações aí para a tornozeleira, a monitoração eletrônica. Eu falo tornozeleira, mas você tem que entender, é monitoração. Pode ser tornozeleira ou outro meio. E uma das finalidades, uma das possibilidades para a monitoração eletrônica é exatamente a saída temporária. Beleza? Então não vem com essa não, né? E atenção, hein? Atenção, hein? Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime. Não terá direito à saída temporária o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo. Agora, crime hediondo com resultado, morte. O que a banca vai fazer? Ela vai dizer que não terá direito à saída temporária o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo. Não. Aí não. Aí não é... Você não pode proibir esse cara de ter direito à saída temporária, tá? Não terá direito à saída temporária o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Com resultado morte, tá? E o benefício será automaticamente revogado quando praticar fato definido como crime doloso, for punido por falta grave, desatender condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso. Beleza? 124. A recuperação do direito à saída temporária é possível? É possível que o preso recupere o direito à saída temporária. Agora vai depender de quê? Da absolvição no processo penal, do cancelamento da punição disciplinar
ou da demonstração do merecimento do condenado são as possibilidades em que ele pode recuperar o direito à saída temporária, beleza? E agora a gente vai falar sobre remissão. O que é remissão? Remissão é você remir a pena, certo? Ter uma espécie de perdão, de diminuição. É a remissão dos pecados, né? A Igreja Católica fala muito remissão dos pecados e tal, né? Pois bem, você é como se fosse remir os pecados. Como é que você vai remir os pecados? Rapaz, trabalhando ou estudando. E aí a lei traz as regras de remissão. No artigo 126 nos diz que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto, ou seja, a remissão não se aplica a quem está em regime aberto, claro, não tem sentido. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo de execução da pena. Sim, ter o tempo de pena diminuído por conta de trabalho ou de estudo. Como é essa diminuição, professor? Assim, olha, você terá diminuído um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. E terá diminuído um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Eita, professor, tá massa, porque aí o que o cara vai fazer? O cara vai pegar, vai estudar 12 horas seguidas por dia. Rapidão ele vai diminuir bastante o seu tempo de cumprimento de pena. Calma. Vai ter diminuído um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, né? Aí atividade de ensino fundamental, médio, profissionalizante ou superior, ou ainda requalificação profissional, tá valendo também. Certo? Só que essas 12 horas de frequência escolar tem que ser dividida no mínimo em 3 dias, ou seja, 4 dias, 4 horas por dia. Não pode utilizar 12 horas, tá certo? Não pode utilizar 12 horas. No mínimo em 3 dias, tá certo? Você pode até fazer em 4 dias, em 3 horas por dia, não tem problema. Menos do que 3 dias, não. Você não pode ter frequência escolar 6 horas em 2 dias. Não pode, tá certo? Um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididas no mínimo em 3 dias. As atividades de estudo citadas poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância. Não tem problema. E deverão ser certificados pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. E aqui uma decisão do STF, para só confirmar o que eu já falei. Não se admite a remissão pelo trabalho no regime aberto. Não, no regime aberto não. A razão estaria no artigo 33, parágrafo 1º do CP, que aduz ser necessário que o apenado que cumpre pena em regime aberto trabalhe, frequente curso ou exerça outra atividade autorizada. É uma condição. Nessa linha, a realização de atividade laboral nesse regime de cumprimento de pena não seja, como os demais, estímulo para que o condenado trabalhando tivesse direito à remissão de pena, na medida que nesse regime o labor não seria senão pressuposto da nova condição de cumprimento da pena. Beleza, então é só para reforçar que não se admite remissão pelo trabalho no regime aberto. Olha a outra. A hipótese de remissão não está prevista no artigo 126 da lei, remissão em regime aberto, tá? De execução penal, o qual é taxativo, a só permitir a remissão ao condenado em regime fechado ou semiaberto. Mais jurisprudências para vocês. E olha, esses 3 pacotinhos de regras agora são muito cobrados em provas. Aparece muito em provas, tá? O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. O cara, durante esse cumprimento da pena, sofreu um acidente, estava trabalhando até para poder remir seu tempo, e vai passar um tempo sem poder trabalhar. Ele perde, então, o benefício da remissão? Não perde. Agora, é o preso impossibilitado por acidente. Por acidente. Olha que regra legal. O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3. No caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior. Conclusão. Concluir o ensino médio, você
está em frequência escolar, fazendo o ensino fundamental, o ensino médio superior, e durante esse período de cumprimento de pena você se formou. Olha que legal, né? Então, esse tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3, né? Por conta, no caso de conclusão de ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. A remissão também se aplica às hipóteses de prisão cautelar, ou seja, ainda seja prisão provisória, prisão preventiva, não a provisória, né? Mas a prisão preventiva, também há a contagem para remissão de pena, tá? Sem problema. E aí tem o contrário, né? Em caso de falta grave, o juiz poderá, ele não é obrigado, ele poderá revogar até 1/3 do tempo remido, levando-se em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso seu tempo de prisão, recomeçando a contagem a partir da data de infração disciplinar. Ele já tinha 30 dias de dias remidos da pena, 30 dias a menos de pena, aí ele comete uma falta grave. O juiz pode revogar até 1/3, até 10 dias. Ou seja, tu tinha 30, agora só tem 10 dias, aí, só tem 20 dias. Cometeu falta grave. Então, o juiz poderá revogar até 1/3, né? Ele tinha ganho 10 dias, 30 dias a menos de pena. Vamos supor que ele tinha ganho aí 90 dias já por trabalho, né? De diminuição de sua pena. Mas aí praticou a falta grave. Perdeu 30 dias. É como se ele tivesse só 60 dias aí de penas de dias remidos, tá certo? E olha, atenção, hein? Constitui crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para o fim de instruir pedido de remissão, né? Declaração falsa ou atestar falsamente. Você comete o crime do artigo 299. Só para reforçar, está aqui o 299 do Código Penal. Omitir em documento público ou particular declaração que devia constar, ou nele inserir fazer, tal, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Então, não vai falsificar declaração aí, não. Beleza? Com isso aí, a gente termina mais um bloco aí, mais uma parte desse bloco 5, né? Um bloco importantíssimo, dos disparadamente mais cobrados em prova. No próximo bloco, a gente avança mais aí rumo à parte final do estudo da Lei de Execução Penal. Até lá!